que a senhora acha que é interessante de propostas, que a senhora poderia dizer assim, emergencialmente, eu ocupando a cadeira de desembargadora, me citei, o que é que eu deveria fazer em primeiro plano? O que é que eu poderia emergencialmente... A primeira coisa, eu vou me sentar com meus 2 colegas desembargadores que entraram pelo 5º Constitucional. A primeira coisa, eu vou chamar eles 2, são Ricardo Porto e o nosso Joás, que é de Brito, que é de Campina Grande. Então, são homens brilhantes, são homens estudiosos, homens de um conhecimento vasto e principalmente de uma humanidade. Eu trabalhei, inclusive, para eleger Ricardo Porto, eu fui uma das advogadas que fizemos reuniões, estava à frente, até porque eu acredito nele, acredito no trabalho dele. Então, o que é que eu penso? A primeira coisa é me sentar com eles 2, porque eu tenho muitos projetos, tenho muita coisa assim, de estudo já feito para melhorar a nossa justiça. Agora, eu não posso fazer nada sozinha. Eu tenho a minha ideia, ela tem que ser também encorpada pelos meus 2 colegas do 5º. A minha primeira passagem vai ser essa. Depois eu vou levar para os demais colegas desembargadores, mas primeiro eu quero unir o 5º que está formado no Tribunal de Justiça. Nós temos 2 coisas que temos que correr, que temos urgência urgentíssima. É fazer um estudo para ver se o que foi feito em 2020 no fechamento das comarcas ainda tem razão de existir em 2024. Nós temos a lei complementar, que dá essa oportunidade a cada 4 anos de fazer esse estudo. E estamos em setembro, dia 10, eu não tenho conhecimento se foi feito esse estudo. E na hora que eu for escolhida, eu tenho certeza que eu já tenho pessoas, até pela minha andança, aí pelo estado da Paraíba, já tem um material, mas precisa modernizar esse material, precisa fazer uma junção desse material e a gente sentar e começar a trabalhar e ver essa realidade, se ainda subsiste essa exigência desse fechamento. Se não, por que não reabrir essas comarcas? Por que não dar alegria aos advogados que estão sofrendo com esse fechamento, à população que dificultou o acesso à justiça? Então, se a gente briga pela justiça, a primeira coisa é dar acesso. Se a gente não tem acesso, a gente não tem justiça. Então, essa dificuldade, para mim, é aquela coisa assim, que está gritando em mim. E a outra questão também é o preço das custas processuais, esses valores cobrados. Então, a gente tem estudos também já, digamos, eu tenho um estudo preliminar, mas eu preciso me aprofundar até por uma questão assim, se chegando lá, aí eu vou utilizar. Então, eu não posso me aprofundar hoje, que eu não sei como será o dia de amanhã, mas hoje eu já tenho um estudo preliminar e eu quero também me aprofundar nessa questão das custas processuais, até porque ela tem uma origem, uma razão de ser. E, principalmente, como é que está o saldo, como é que está os recursos financeiros da origem desses recursos. Ou seja, o fundo do Poder Judiciário, hoje ele está fortalecido, ele precisa ainda exigir essa cobrança nos valores a segunda maior custa do Brasil. Transparência, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso. Então, a gente tem que entender essa debate, questão. Né, sobre esse assunto, né? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa levar isso daí de uma forma técnica. Hoje, com o Tribunal de Contas, se vocês quiserem olhar, vocês conseguem ver toda a transparência do Poder Judiciário que está lá no Tribunal de Contas. Só é abrir o Sagres e vocês veem. Então, hoje, eu considero o saldo desse fundo do Poder Judiciário um saldo muito elevado. Então, eu preciso estudar com os meus pares e entender essa lógica, se ainda tem essa necessidade de permanecer com esse fechamento e também com esses valores de custos. Isso é algo que é muito pedido em todo lugar que a gente anda, mas eu preciso trazer com a técnica, eu não posso só chegar e dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Eu preciso trazer como eu faço, como eu aplico no meu escritório. Eu estudo, vejo a solução e sento com as partes. Então, é isso que eu quero. Eu já tenho um estudo preliminar, quero sentar com os meus colegas, que são desembargadores pelo 5º, e daí a gente começar a lutar por melhores condições, tanto para os advogados, como para as partes, principalmente o final, que é acesso à justiça. Fundamental, né, doutora? Fundamental. É isso aí. São situações que a senhora está tendo coragem, inclusive, Sim. de debater esse tema, né? Sim. A gente sabe que muitos pretendentes para o cargo
eles tentam, de uma certa maneira, não desagradar o tribunal, porque é uma pauta delicada, É né? isso que eu não entendo, sabe? Às vezes falam comigo assim, ah, Cristina, você fala muito assim, como se fosse assim, muito incisiva, muito. Eu disse, gente, eu não acredito que os desembargadores que estão na Corte de Justiça, eles não queiram o que eu quero. E não queiram a justiça para todos, não queiram o acesso à justiça, não queiram a justiça de possibilidade de ser impetrada. Eu não acredito nisso. Pelo contrário, eu acredito que está faltando alguém que tenha um conhecimento técnico, abalizado e humanitário para chegar lá e começar a rever as decisões, as posições do tribunal. Eu acho que o que está faltando é isso. Então, precisamos ter coragem, porque se a gente não tiver coragem, não entre e não concorra, meu amigo, porque a gente precisa de gente representando a classe, representando a própria sociedade. Porque quando você é investido no cargo de desembargadora, você é investido com uma responsabilidade, gente, que é muito grande. Muita gente depende de você.